Ok, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, na paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso tema, né? Uns aos outros, e no dia de hoje nós vamos falar sobre levar as cargas uns dos outros, né? Fazer com que a nossa vida cristã, ela não vá vamos falar, acabar com os problemas, mas eles podem ser aliviados com a ajuda mútua, né? É aquilo que é o propósito do Senhor, possamos nos ajudarmos uns aos outros. Nós vamos orar para iniciarmos o nosso tema, na nossa aula de hoje. Senhor, te dou graças por esse dia, Deus, como é bom poder estar em comunhão com os irmãos, ainda que virtualmente nesse momento, mas o Espírito em comum, porque professamos a mesma fé, e estamos aqui no intuito, ó Deus, de aprender cada vez mais uns com os outros, trocar experiências, ó Deus, daquilo que o Senhor tem usado e o Senhor tem ministrado na vida de cada um dos meus irmãos, que possamos, ó Deus, ter uma manhã de aprendizado e troca de experiências, ó Deus. Nos auxilia nesse momento, nos instrui naquilo que nós precisamos aprender do Senhor através da Tua Palavra e que seja proveitoso esse momento. Para a glória do Teu nome, é o que eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Amém. Levar as cargas uns dos outros. Nós queremos falar mais essa manhã sobre isso, usando exemplos da Palavra de Deus, que é a nossa base de doutrina, e também usar exemplos da vida prática, o quanto Deus já tem feito, né, através da vida dos meus irmãos, da minha vida. Por isso que é importante a participação de cada irmão aqui. Eu acredito, tenho certeza que todos podem contribuir, porque certamente é um tema que todos nós vivenciamos, todos nós podemos falar alguma coisa a respeito e dar com isso uma contribuição, né? Então nós vamos discorrer nessa manhã sobre esse tema. A proposta ela vem com algumas, vamos falar, definições, né? Primeiro, a questão da mutualidade, que nós vamos entender um pouco mais e na prática, né? Depois nós vamos falar sobre exemplos de carga, aquilo que nós podemos colocar como uma tarefa nossa em entender isso, né? Vamos entender a questão de carga e de fardo. As palavras, elas muitas vezes são aplicadas de mesma forma, mas com sentidos diferentes até. E também as sugestões, depois é colocar em prática, né? Aquilo que nós queremos realmente que seja, né? Para iniciarmos realmente, né, eu gostaria de ler uma abertura de um artigo que eu já tenho comigo há muito tempo e considero importante para o tema nesse momento. Um artigo que eu li sobre uma antropóloga, Margaret Mead. Ela foi questionada, né, sobre qual foi o primeiro sinal de civilização de uma cultura. Custa lembrar, né? Antropólogo estuda, né, a evolução do ser humano em sociedade, né? Que a gente pode considerar que é um primeiro ato assim que marca realmente a civilização. E o que ela apontou foi a história do fêmur quebrado, né? Eu acredito que muitos conheçam, e se não conhecer, fica aqui um breve relato, né? O fêmur é o maior osso, né, do corpo, né, que sustenta, né, liga o joelho ao quadril. Essa antropóloga, ela fez esse estudo e encontrou um fêmur de 15 mil anos anterior, né, num sítio arqueológico. E a característica desse fêmur marca o que é o nosso tema, né? Esse fêmur, ele foi, vamos falar, reconstituído, ele foi ligado. Eu sei que a medicina diz, né, que o osso, ele realmente se liga com o tempo, mas para a época ela chamou a atenção a característica que esse osso ele recebeu um cuidado, ele foi restaurado, ele foi ligado porque ele tinha essas características que dá o primeiro sinal de uma vida social, que é o cuidado de alguém. Essa pessoa ela recebeu o cuidado, porque pela época, pelo avanço da medicina que ainda não tinha, né, não tem o que nós temos hoje, especialistas em todas as áreas humanas, né? E isso marcou a história
da humanidade ali, como um ser sociável, a partir do momento que ele se importou com alguém que estava numa necessidade, sofreu um acidente, enfim, se colocarmos a nossa vida prática, é isso, nós precisamos estar atentos àquilo que está ao nosso, vamos falar, ao nosso derredor, o que acontece com o meu próximo, né? Nós não podemos viver, vamos falar, como numa ilha, isolados, né, preocupados tão somente com o eu, né, comigo só, ou no máximo com a minha família, porque a sociedade, ela diz geralmente um bem comum no máximo de pessoas possível, né? Nós sabemos que não podemos dar conta de tudo, mas no nosso convívio, no nosso ciclo, a gente procura fazer sempre o melhor, e esse cuidado é retratado nessa história do fêmur quebrado como alguém que recebeu o cuidado, alguém que estava necessitado e recebeu o cuidado porque teve assim o seu físico restaurado, né? Sem o apoio, dificilmente teria acontecido, e sem a ajuda do próximo nós não seguimos adiante, a vida se torna mais difícil, nós não temos condições de viver uma vida plena sem dores, isso é verdade, mas ela passa a ser mais suave a partir do momento que nós dividimos as cargas, nós levamos aquilo que é nossa responsabilidade, que é o nosso fardo, que nós vamos falar um pouco mais, e ajudar o próximo, né? Nós tivemos aí esses textos durante a semana aí, para fazermos uma leitura, e eu fiz uma correlação com o tema, né? Para a gente realmente entender que a proposta dos textos nos leva para aquilo que nós queremos falar mais. Então, nós tivemos aí no primeiro texto, que é de Salmos, apresentando Deus como pai de órfãos e juiz de viúvas, o Deus bendito que nos acumula de benefícios. Aí na terça, nós seguindo ainda em Salmo 68, Deus ordena que os reis da terra, né, sirvam ao seu povo. Ele usa também embaixadores reais do Egito, Etiópia, que estendem a mão ao povo de Deus. Depois tivemos na quarta-feira falando sobre Isaías, aí é o principal, eu vejo, né? Verdadeiramente, Jesus Cristo, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. E seguindo, nós vemos a exemplo de Paulo, que teve um cuidado mútuo, né? A igreja de Filipos, né? E Paulo, eles tiveram um cuidado um com o outro. A igreja enviou Epafrodito para ajudar Paulo na prisão. Paulo envia de volta Epafrodito com as saudações e as orientações e os cuidados pessoais, né? Aí depois nós temos lá em Filipenses, quando fala da alegria de Paulo por não ter sido esquecido, né, pelos seus. Ele fala, todavia fizesse bem tomar parte nas minhas aflições. De novo, Paulo com a igreja cuidando da vida de Paulo. E temos ainda no sábado, né, sobre Filemon, né? Paulo foi aquele que acolheu o escravo, né, de Filemon, Onésimo, recebeu, tratou, cuidou e mandou de volta com algo diferenciado, né? Já não o receba mais, né, como seu escravo, mas como um irmão, né? Nós vemos aí o cuidado, o trato e a restauração. E no dia de hoje, o texto que estava separado é de 1 Pedro 2, 21, o exemplo também de Cristo, e o maior também, né? Tudo que é relacionado a Cristo é o perfeito, né? Então, Cristo nos deixou exemplo de levarmos as cargas uns dos outros, porque Ele mesmo levou sobre si tudo aquilo que é impossível para nós, além das nossas enfermidades, das nossas dores, a nossa culpa e o nosso pecado, porque isso ninguém pode restaurar, né? Mas Cristo levou sobre si, levando assim e mostrando o exemplo que nós precisamos seguir. Levar as cargas. A palavra carga está relacionada a peso, né? Eu falo porque no meu trabalho eu uso muito esse exemplo, né? Você calcular o peso de transporte, o quanto o carro suporta, o que a gente precisa entender, cada item, quanto pesa, enfim. Carga é aquilo que é pesado, né? Mas a palavra aqui, ela tem também um sentido, né? Que nosso texto que está lá em Gálatas 6, eu vou ler aqui rapidamente, Gálatas 6, de 1 a 5.
Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Essa é a diferença de cada qual levará a sua própria carga, né? Primeiro parece contraditório, né? Ajudarmos a levar a carga uns dos outros e ao mesmo tempo nós temos as nossas, né? E o que nós precisamos entender é isso, né? Tem uma diferença aí nessa palavrinha de carga, que é a mesma que Jesus usa lá, né? Quando nós lemos Mateus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, aqui o fardo é o mesmo de carga, a mesma palavra, é leve, né? A palavra aqui de fardo é uma responsabilidade, é o peso da responsabilidade, né? Quando Paulo usa essa palavra, ele usa muito o termo militar, porque o fardo era a mochila que o soldado precisava carregar consigo, aquilo que lhe era necessário e que ele não podia abrir mão. Você está indo para uma batalha, você tem algo que você precisa levar consigo, e sua vida depende daquilo, né? Vamos entender dessa forma. Então, você pode até conjecturar alguma coisa, o que teria nessa mochila do soldado. Talvez uma quantidade de água, um armamento, um mantimento, um suprimento para socorros, enfim, você pode entender dessa forma que essa mochila era algo que ele não podia abrir mão. Então, isso também é um peso, né? Vamos falar, é uma responsabilidade, é o peso da responsabilidade que cada um de nós temos que levar na nossa jornada. Nós estamos falando de levar as cargas uns dos outros, e isso quer dizer a nossa jornada cristã, a nossa caminhada, porque é diferente da salvação, né? Vamos pontuar aqui a diferença de salvação e de jornada cristã. A salvação, ela é individual, ela depende única e exclusivamente da graça de Deus que nos alcança pela fé que nós temos no Filho de Deus, e isso não tem nada a ver com a jornada em si. Porém, entender a graça facilita a jornada. Entender o propósito, o papel de Jesus Cristo, permite nós caminharmos de uma forma diferente, entendendo o papel de Cristo, dando um exemplo em tudo, para que possamos aplicar no nosso dia a dia, para fazer com que essa vida cristã ela seja, vamos falar, mais leve, mais suave possível, dentro daquilo que nós nos propomos a fazer uns aos outros, né? Então é uma ajuda mútua, né? Nós já entendemos que nós precisamos uns dos outros, como já abri aqui o tema, né? Eu preciso da compreensão dos irmãos, da participação, que os irmãos têm assim como experiência aquilo que têm vivido. Isso contribui para a aula, para o tema, e não custa nós dizermos que Jesus já não previa porque ele sabe todas as coisas, né? Mas ele já deixou claro, né, que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, né? E esse esfriar é o que leva muitas vezes as pessoas não se comprometerem a ajudar, a não entenderem esse propósito, né? O autor da revista ele propõe vamos falar, esse questionamento, né? Da questão do esfriamento do amor, mas entenda, o amor pode esfriar, mas ele não acaba. Então, por isso que a palavra de Deus sempre nos alerta, sempre chama atenção, para que possamos sempre olhar para a palavra de Deus, nos atentarmos a isso, né? Se o amor estiver esfriando, vamos olhar e ver que o amor de Deus ele não acaba e que nós temos essa responsabilidade de cuidarmos uns dos outros, né? Paulo também, ele fala lá em 2 Timóteo, né? Que os seres humanos vamos falar nessa parte final, que caminhamos para o fim a cada dia, né?
Um dia vivido é um dia a menos para se viver. Então, caminhamos cada vez mais para o fim e os sinais mostram tudo isso, né? Os seres humanos estão cada vez mais egoístas, amantes de si mesmos. E aí vamos pontuar que é o homem que não está com seu coração firmado na palavra, não está atento àquilo que é a vontade de Deus e se depara com aquilo que está no mundo, né? E se olharmos para o mundo, nós não veremos grandes coisas favoráveis e o que chama sempre a atenção é o lado ruim, o egoísmo, né? Essa guerra desenfreada, a competitividade, onde busca-se a sobrevivência, né? E muitos, para sobreviver, matam outros, né? Então, são os extremos. Infelizmente, a Bíblia ela vai realmente contra tudo isso, né? Por isso que nós precisamos ir na contramão do mundo, nós precisamos olhar sempre para Jesus e vermos o quanto Deus quer nos usar para sermos realmente diferentes do curso desse mundo, né? E aí fica para nós essa questão, né? Como está a minha vida? Como está a sua vida, né? Fácil eu sei que não está para ninguém. Vivemos um período turbulento, de grandes dificuldades, mas é sempre bom nos lembrarmos que, ainda que a minha vida não esteja fácil, a sua não esteja fácil, tem sempre alguém que está pior do que você, pior do que eu, e eu posso contribuir para que a vida dessa pessoa que está em uma situação mais difícil, num momento adverso, se torne, vamos falar, mais brando, né? Ele possa superar essa barreira e seguir em frente. E sempre lembrando que o que nós precisamos levar dos outros é aquilo que realmente fica difícil, né? E não esquecermos da questão do fardo de cada um, que é a responsabilidade, que é a fé, que nós podemos contribuir só lembrando da palavra, orientando, mas que cada um precisa guardar, né? Que a fé que está no coração é o que vai fazer com que cada pessoa possa realmente passar por todas essas turbulências, né? Porque o que vence o mundo é a fé, e a fé ela é individual. Eu posso estimular a fé do meu irmão, mas eu não posso fazer com que ele tenha mais fé, porque isso é papel da palavra de Deus. Eu posso ministrar a palavra de Deus para que ele possa se alimentar e com isso ele ter fé. Então vamos levar realmente as cargas, aquilo que torna mais leve a vida. E a responsabilidade ela é individual, cada um possa ter esse discernimento e levar a sua. Agora, se nós não entendermos uma abertura um pouco mais extensa, mas se nós não entendermos que é nosso papel, é nossa responsabilidade, nós não estamos contribuindo com aquilo que é a mutualidade. Então, aqui nós vamos falar já o primeiro ponto, né, dessa aula, que é entender essa mutualidade, né? Levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí o versículo 5 fala, né? Porque cada um levará seu próprio fardo, né? Nós estamos lendo o texto de Gálatas 6, que é o nosso texto base, né? E nós temos o que como objetivos? Fazer com que essa vida, essa caminhada, ela seja, vamos falar, em comunhão. Ela seja, vamos falar, algo que seja prazeroso. Você, como cristão, você tenha alegria, você tenha discernimento de ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Que é a vida do Filho de Deus em si, fazendo com que tenha, vamos falar, motivação a cada dia. Você tenha sobre si aquilo que realmente promove essa unidade, porque há uma vida que não se tem prazer, você, vamos falar, você não cuida nem de si mesmo. Essa é uma forma direta de dizer, né? Então, a vida cristã, ela não é fácil, ela não torna você imune aos problemas, mas você, com a fé, que eu já falei, você faz com que todas essas barreiras elas sejam transpostas e você chegue ao objetivo final, que é guardar a fé.
Muitos naufragam no meio do caminho justamente por não guardar a fé. Nós precisamos aqui entender isso aí. Eu tenho uma parcela e eu posso contribuir, e ao mesmo tempo eu sou um necessitado. Esse é o entendimento da mutualidade, né? Que é o primeiro ponto que nós estamos estudando, é entender que eu posso contribuir e eu preciso. Eu também preciso, né? E termos essa sabedoria, esse discernimento de aceitar a ajuda e ajudar também. É uma via, né, de duas mãos, né? Eu contribuo, eu recebo, para que tenhamos, vamos falar, esse suporte, né? Suportando uns aos outros a cada dia, para que possamos chegar ao objetivo que é de guardarmos de novo a fé e termos, assim, cumprindo a lei de Cristo, né? A lei aqui que é proposta, é falada, não, certamente não é os 10 mandamentos, aquilo que é muitas vezes colocado, mas a lei é o mandamento de Deus, são as instruções de Deus para o seu povo, para que cada um possa se basear naquilo que Deus deixou e ter com isso uma orientação, né? Os apóstolos eles levavam as cargas daqueles que estavam sob a sua responsabilidade, né? Aqui nós podemos falar que essa responsabilidade ela não se aplica somente a uma liderança de igreja, de uma denominação, enfim, mas está falando uns aos outros de uma forma geral. Você é um ouvinte, você vive a palavra de Deus, então independe da sua função dentro de uma igreja, por exemplo, para você ser alguém que cuida, você ser alguém que também pode receber os cuidados, né? Existe sim a liderança da igreja, existe, vamos falar muito, se fala do corpo diaconal, porque é alguém que está cuidando diretamente das necessidades, está atento, mas todos podem contribuir, muitas vezes capitaneando as situações para que chegue ao conhecimento daqueles que também podem contribuir para que o socorro às vidas elas cheguem, vamos falar, no tempo oportuno e cada um possa exercer o seu papel. Então, mutualidade é isso, irmãos, entender a necessidade, saber que todos podem contribuir e também, como necessitados que somos, nós precisamos aceitar ajuda e termos com isso o nosso caminhar de uma forma mais tranquila. E não custa nada lembrar a diferença de carga e de fardo. O fardo é a minha responsabilidade, o meu peso, aquilo que eu preciso levar e que ninguém levará. Mas nas demais coisas, eu posso receber ajuda e eu posso contribuir para que outras pessoas também tenham essa vida, vamos falar, aliviada nessas questões, né? O segundo ponto da aula que vamos discorrer nesse momento fala dos exemplos de carga pesada. Então, nós entendemos essa mutualidade e agora nós vamos entender um pouco essa questão do exemplo de carga pesada, aquilo que torna mais difícil essa jornada, essa caminhada, esse convívio, né? Que nada mais é do que um convívio. Nós não podemos aplicar mutualidade naquilo que nós não vivemos. Eu não consigo aplicar mutualidade com quem está distante. Então, é um convívio próximo, né? Uma comunidade, aqueles que têm em comum, e aqui nós estamos falando, o comum é a fé em Cristo Jesus. Então, entendendo agora a questão dos exemplos, né? E aí nós vamos diretamente para essa abertura do texto de Gálatas, porque fala de algo que mina a comunhão. Para entendermos algo que é pesado, que é difícil vamos falar, digerirmos e tornar esse relacionamento mais puro, saudável e um clima mais amistoso de conviver, é justamente essa questão da falta, da ofensa que fala, né? Gálatas 6, né? Começa falando, se algum irmão, aqui nós usamos algum irmão, a palavra fala algum homem, porque quer dizer, todos são falíveis, são passíveis de erro, né?
Então, se algum homem ou irmão chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, aí ofensa é falta, é deslize, é um tropeço, é uma queda, é o pecado, é algo que faz com que quebre essa comunhão. Se isso acontecer, vós que sois espirituais, aqui vem o fardo, né? Aqui vem o peso da responsabilidade que nós temos que carregar. Nós que somos espirituais, porque se agirmos segundo a carne, não produzirá vida, e sim morte. Mas nós que somos espirituais, o que nós precisamos fazer? Encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Por que Paulo aborda aqui essa questão justamente de essa ofensa, esse pecado, para tratar de carga? Porque o pecado, ele faz a separação, é a Bíblia que nos fala isso, né, da comunhão do homem com Deus, e quando o homem se afasta de Deus, gera também um problema para com o próximo, né? Porque o reflexo de comunhão diz muito daquilo que você tem com Deus. Quando há um distanciamento, os reflexos para com o próximo, eles são sentidos também, né? Muitas vezes a pessoa está distante de Deus, está vivendo, vamos falar, problemas, não consegue olhar de volta para a palavra de Deus, está mergulhado somente nas suas fraquezas, naquilo que ele tem lutado, não tem conseguido. Isso gera uma diferença de relacionamento com Deus e com o próximo. E aqui a palavra de Deus fala que se alguém for surpreendido, se você for ficar procurando alguém que falha, você vai encontrar. A olhar no espelho, você já vai encontrar. Todos nós falhamos. Então, é ser surpreendido, é algo que você não procura, mas aconteceu. Alguém falhou contigo. Lembre-se, espírito de mansidão. Por quê? Você tem que olhar para você mesmo, porque naquilo que alguém falhar contigo, você também pode falhar, se não na mesma proporção, se não na mesma situação, mas todos nós falhamos, todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a cair, e o que precisa ser feito para reconstituir a amizade, o relacionamento, a comunhão, é a forma com que se trata tudo isso, né? E, novamente, aqui não fala de simplesmente leva o caso para frente, pastor, presbítero, enfim. O primeiro exemplo que nós precisamos olhar é o exemplo que Jesus nos deixa, né? Quando ele fala da questão do perdão. Eu leio rapidamente Mateus 18, 15 a 17, sobre o pecado de um irmão, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Aqui nós entendemos que existem etapas, vamos falar, estágios para se recuperar de uma situação como essa, de uma ofensa, de um pecado, de uma comunhão interrompida momentaneamente por uma falha de A ou B, entender que precisa ser restaurada essa comunhão. Então, se alguém pecar contra ti, essa palavra repreende, chama do lado, chama a atenção, deixe claro aquilo que aconteceu. Olha, está estranha a situação por causa disso. Muitas vezes é uma palavra mal colocada, um acontecimento que às vezes gera um desconforto e criou-se toda uma barreira. A palavra fala, vai e chama, apresenta a causa àquele que precisa. Esse é o primeiro ponto, você e aquele que te ofendeu. Aí fala que se essa pessoa entender, você ganha um irmão. Existe sempre a recompensa por uma colocação dessa, de uma restauração, é sempre um ganho. Jamais a palavra de Deus vai te indicar algo que vai produzir o mal. Não, vai produzir o bem, você vai restaurar a comunhão, você vai ganhar um irmão.
E aí, mas aí, de novo, a mutualidade fala de duas vias, né? A minha ação, a sua ação, né? Então, você fez o seu papel de chamar, de apresentar, aí cabe a ele entender, compreender, ou não. E aí a Bíblia continua falando, né? Você repreende entre ti e ele só. E se ele te ouvir, você ganhou o irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, uma ou duas testemunhas, né? De novo, houve o primeiro contato, a pessoa não entendeu, não quis entender, ou não compreendeu realmente, você chama mais uma pessoa ou duas, porque a palavra fala que pela boca de duas ou três testemunhas, toda palavra seja confirmada, né? Então, é a orientação de Deus, né? De não tratarmos de forma leviana, mas seguir os princípios da palavra de Deus. Vai primeiro, se aceitar, você ganhou. Se a pessoa não aceitar, você chama mais uma ou duas pessoas. E aí tem a terceira instância, que às vezes a pessoa ainda não compreendeu, não quer compreender, e aí uma vida de igreja, o passo seguinte é, né, apresenta à igreja a situação. Você foi, fez o seu papel primeiro, você levou mais alguém, e aquela ofensa ela ainda não foi resolvida, e você precisa descansar, porque o papel você está fazendo. Então agora já não cabe mais a você. Você levou mais uma ou duas testemunhas, e o próximo passo é apresentar à igreja. Essa pessoa fez isso, e aí eu tenho as testemunhas, e não há uma reconciliação. E a igreja fala que para tratar essa pessoa como um gentil, como um publicano, como alguém que não quer ter compromisso com Deus. Não fala que tem que expulsar ali, matar a pessoa, não é isso. Porque o espírito de mansidão continua sobre aqueles que estão tratando, né? Todos nós precisamos tomar sobre a nossa vida, sobre a nossa responsabilidade, essa questão, né? Espírito de mansidão para tratar de todas as coisas, olhando para nós mesmos, né? Aquilo que eu estou tratando como uma ofensa do próximo poderia ser uma ofensa minha. Como que eu gostaria de ser tratado nessa situação, né? Não é sendo exposto, não é sendo colocado à roda dos leões, né? Mas ser tratado segundo a palavra de Deus, com orientação, com mansidão, para que haja essa real restauração, né? Porque a primeira palavra aqui foi, né, que você ganhou um irmão quando isso acontece. Você restaurou a comunhão, você ganhou um irmão. E ainda tem um outro exemplo também, que fala que o ser espiritual ele restaura a pessoa com brandura para que ela retorne a um estado anterior, a um momento que vocês tinham um relacionamento realmente saudável, e essa restauração ela volta, né, a partir desse tratamento, né? Então você tem exemplos de como tratar aquilo que impede o bom relacionamento e impede que tenhamos uma vida mútua de cuidado uns com os outros e tendo assim a alegria de conviver em comunhão com todos, né? Então é o corrigir, é o chamar do lado com mansidão para que retorne a uma situação anterior ao fato, ao ato cometido, à falha, à ofensa, àquilo que provocou essa ruptura do relacionamento, né? Então, como exemplo, o primeiro foi essa questão do pecado, porque o pecado ele impede todos os demais relacionamentos, né? Não dá para conviver com essas barreiras, porque elas impedem as demais, né? Mas nós também temos exemplos e cabe a nós estarmos atentos àquilo que Deus quer que tratemos, né? Nós não, como indivíduo, nós não podemos tratar todos os problemas que existem, né? Nós precisamos ter esse discernimento. Eu não consigo abraçar todas as causas da igreja e não preciso, não posso, não tenho condições. Por isso, glória a Deus que
eu não sou o único na igreja, né? Nós temos pastores, nós temos mais presbíteros, nós temos os irmãos, e todos podem contribuir, todos podem fazer com que a nossa vida, o nosso papel, ele seja aliviado, né? Porque outros exemplos nós temos, por exemplo, falhas, o autor dessa revista, ele coloca fraquezas ou falhas de personalidade, fraquezas de fé, maus hábitos, e se olharmos como igreja de uma forma geral, está perfeito. E por que está perfeito? Porque a igreja é um lugar de pessoas com problemas. Nós temos problemas. Porque o lugar de Jesus, ele não veio para os sãos, né? Ele veio para os doentes. Então, a igreja é um lugar que você vai encontrar tudo isso, né? Você vai encontrar pessoas com sérios problemas, com dificuldades, com hábitos de sua vida anterior à chegada do Evangelho, à chegada à fé. E isso não acontece da noite para o dia, no estalo de dedo. Existe um trabalhar, existe o papel de cada um em ministrar sobre a vida do próximo, para que tudo isso seja aliviado, seja curado, seja transformado, porque o papel de Jesus ele já fez fisicamente, e hoje Deus age através da igreja. Deus cura, liberta, transforma através do seu poder e através da vida de cada um que se dispõe a ser um servo obediente à sua palavra, para que ministre na vida de todos que têm problemas, e todos nós temos problemas. Então, personalidades, a fraqueza de fé, os maus hábitos, aí também temos aflições físicas, enfermidades, fome, prisões, açoites, necessidades financeiras, falta de moradia, são questões práticas, né? Exemplos práticos de que nós precisamos estar atentos a tudo que acontece, ou podemos estar mergulhados em uma ou outra dessas situações e precisamos, de alguma forma, fazer com que seja conhecido a alguém que possa nos ajudar, né? Fica um alerta, né? Nós não precisamos anunciar no mural tudo aquilo que acontece na nossa vida, mas o relacionamento sadio, Deus sempre colocará alguém que você possa compartilhar da sua necessidade, da sua dificuldade, para que Deus também com isso possa encaminhar a ajuda, se não através dessa mesma pessoa, mas que Deus possa sempre colocar alguém para ajudar. O intuito é sempre ajudar um ao outro, né? Levar a carga um do outro, né? Então, e também temos dentro da igreja questões de aflições espirituais, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade pela vida, pelo seu contexto, por aquilo que está vivendo. São pessoas que têm uma carência de alma mais acentuada e, de novo, Deus possa levantar pessoas atentas para essa situação e saber, você que está nessa situação, você não é o único, né? Quando nós estamos mergulhados num problema, numa situação, a tendência é acharmos que nós somos os mais sofredores ou que somos os únicos que sofrem daquele mal, mas não. Tudo que acontece com você, comigo, acontece em todo mundo. Todos somos sujeitos às dificuldades dessa vida. A palavra de Deus, ela nos mostra muito bem isso, né? O sol nasce sobre o justo, sobre o injusto, a chuva vem sobre todos, e estamos nessa vida ainda sujeito a tudo isso, mas nós temos o nosso diferencial, que é a nossa fé em Jesus Cristo. E é através dessa fé, entendendo essa mutualidade, entendendo o nosso papel como cristãos de ajuda uns aos outros, nós temos que procurar esse auxílio, esse refúgio no Senhor através dos irmãos também. E aí precisa dessa sabedoria, Deus possa sempre aproximar alguém diante da necessidade de cada um, né? Então nós precisamos ter essa preocupação com o bem-estar do próximo e sair do chamado isolamento de sofrimento, né?
Porque às vezes é mais fácil você se esconder, não se expor, achando que o seu problema não tem solução ou que você não merece ser ajudado, né? É engano, é engano. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos às dificuldades dessa vida. Então, vamos contar sempre com isso, irmãos. Esses são exemplos práticos de situações que nós precisamos tratar, cuidar. Começar com o pecado, com a falha, com o deslize, para que isso não gere um rompimento de relacionamento. E uma vez tratada essa questão, essa barreira é quebrada, e nós podemos tratar todas as demais situações de fome, de necessidade, de tudo aquilo que também faz com que a vida não seja tão boa para se viver, né? De mal já basta as coisas que estão no mundo. Nós não precisamos tornar a nossa jornada cristã algo desgostoso, mas sim algo prazeroso para se viver em comunidade. Ok? Então, esses são exemplos práticos de carga pesada. E aí, o terceiro ponto da nossa aula são as sugestões. Por que sugestão? Porque não existe algo, uma regra única, um modelo único. E aí, como eu disse no início da aula, cabe muito a participação de cada irmão. Eu tenho falado até aqui, eu vou permitir um período final para os irmãos possam contribuir com a aula, possam fazer algumas colocações pertinentes e também deem assim a sua contribuição com a sua experiência, porque eu tenho certeza cada um já vivenciou, está vivenciando e vivenciará tudo isso que tem sido falado até aqui, de dificuldade, de relacionamento, de problema, mas também de cura, de transformação, tudo aquilo que faz parte da jornada cristã, né? Vidas sendo transformadas, vidas sendo libertas, vidas sendo acolhidas, sustentadas, suportadas e fazendo com isso o cumprimento da lei de Cristo, né? O mandamento, essa ordenança de Deus de cuidarmos uns dos outros. Ponto 3 da nossa aula, sugestões de como levar a carga, né? E, de novo, não tem a famosa regra única, né? Mas eu lendo aqui, eu vi a questão de Jó e de seus amigos, né? Falar de Jó, ainda que pareça ser sempre a mesma coisa, né? A dificuldade de Jó, né? Mas é o exemplo dos três amigos, né, de Jó, quando eles souberam da situação de Jó, da calamidade, tudo aquilo que aconteceu com Jó, o papel deles como amigos, né? Nós podemos enumerar falhas também nesses amigos, no apontamento, na acusação, mas o primeiro ponto fala que eles se condoeram com a situação de Jó, né? Jó 2, de 11 a 13, os irmãos podem acompanhar esse trecho básico aí, que fala que durante 7 dias e 7 noites, esses três amigos, eles simplesmente sentaram à frente de Jó. Eles talvez não esperavam tamanha calamidade sobre a vida de Jó. E muitas vezes acontece na nossa vida isso, né? Então, durante 7 dias, 7 noites, eles não abriram a sua boca. Existe o tempo certo de falar, a maneira certa de falar, e se você não souber o que falar, peça a Deus a direção e não fale sem saber aquilo que realmente Deus quer que você fale. Diante do quê? Da necessidade que se apresenta na vida de algum irmão, de alguém que Deus colocou na sua vida para tratar, para cuidar. Entender que se você está tomando conhecimento de uma situação, Deus quer que você haja de forma sábia, de forma que realmente transforme essa situação. Então, os amigos de Jó, eles não sabiam a princípio ali o que falar, eles simplesmente se condoeram, sentiram a necessidade de Jó, até depois começarem a discorrer muitas coisas. Mas é isso, irmão, sentir a necessidade do irmão. Ter sabedoria, primeiro, para ouvir, porque muitas vezes julgamos conhecer todas as coisas, às vezes conhecer o histórico de vida de muitos,
e nos antecipamos e queimamos etapas e não ouvimos. O ouvir é importantíssimo. O que você tem a dizer? Espere a pessoa falar. Muitas vezes nós somos surpreendidos com aquilo que a pessoa fala. Não era aquilo que às vezes nós esperávamos que a pessoa falasse, né? Porque assim é essa vida, né? Somos surpreendidos com muitas coisas, né? Essa comunicação e compaixão, preocupação é um dos pontos, né? De como nós podemos contribuir em levar a carga do próximo. Então, é uma sugestão primeira, sábia, que é ouvir. Depois nós temos a questão do orar. Nós entendemos que algumas coisas de bate-pronto, sim, nós podemos resolver, nós podemos fazer. Agora, quando a situação é mais complexa, você ouve e você ora. E eu creio num Deus que responde, que orienta, que indica e levanta pessoas. Muitas vezes não está totalmente no seu domínio em contribuir, mas você busca ajuda e Deus levanta pessoas para que também possa solucionar esse caso. Mas começou com você. Você tomou a situação para si naquele momento, você teve sabedoria de ouvir, você teve a ação de orar, de apresentar a causa, e você passa algo adiante que não vai te sobrecarregar. A ideia é essa, né? Muitas vezes nós falamos, eu não consigo levar nem a minha própria carga, nem a minha própria situação. Então, muitas vezes a sabedoria é isso, né? Eu não consigo abraçar essa causa, mas ela chegou para mim e eu vou buscar ajuda para que essa minha carga também seja aliviada e eu possa contribuir em aliviar a carga dessa situação, dessa vida, dessa pessoa que chegou até mim. Oferecer algo prático que você tenha, né? Ninguém dá aquilo que não tem. Então, às vezes, um agasalho, um abrigo, dinheiro com sabedoria, com entendimento, diante da necessidade realmente daquilo, entender que para aquela situação tem que ser o dinheiro físico ou a compra de um medicamento ou algum serviço braçal que você possa contribuir para aquela situação. Então, são exemplos práticos de como você pode contribuir, mas em tudo isso, o que não pode faltar é a ajuda do Espírito Santo. De novo, esse ponto de sugestões são alguns pinçados aqui, exemplo do autor, mas que você, meu amigo, meu irmão, que tem acompanhado até aqui essa reunião, pode contribuir. O que Deus tem colocado na sua mão? Qual foi a dificuldade que você enfrentou? Você pode contribuir com essa aula a partir de agora, que eu abro esse espaço para que você possa também, vamos falar, ministrar sobre a minha vida e sobre a vida dos demais que estão nos acompanhando. Eu tenho certeza que a nossa vida, a nossa jornada, ela se dará de uma forma mais leve a partir do momento que nós compartilhamos as nossas dificuldades, os nossos desafios, aquilo que nos incomoda, para que possamos crescer juntos, né? Novamente, é uma vida em conjunto, uma vida em comunhão, e nada tem a ver com salvação. Esse é um ponto fundamental para entendermos. Não diz respeito à salvação, mas sim uma vida conjunta, né? E aquele que entende da sua salvação, que é pela graça, ele procura entender o desenvolvimento dessa vida em conjunto, né? Então, nós precisamos saber esse nosso papel, né? E fica aqui algumas perguntas que eu deixo, e os irmãos logo em seguida participarão. Primeiro, se eu não ajudar, como eu posso ser encarado? Alguém egoísta, ou alguém que não entendeu a graça e a misericórdia de Deus para com a minha vida primeiro, né? Porque quando eu negligencio a graça ao próximo, né, o favor ao próximo, é porque eu não compreendi aquilo que Deus fez para minha vida, né? Então, o que impede que eu contribua, que eu seja participante dessa comunhão, dessa ajuda de levar a carga uns dos outros, né? Outro ponto, outra pergunta que eu quero deixar né? Até quando ajudar alguém, né? O que eu posso ajudar? Até onde vai o meu papel, a minha responsabilidade em contribuir com essa vida, com aquela necessidade, né?
Eu gosto sempre de pensar que se você vai ensinar alguém, até quando você vai ensinar? Até quando você vai socorrer? É como aquela pessoa que está se afogando, né? O primeiro passo é socorrê-la, né? Tirá-la da água. Não é o momento de ensinar a nadar enquanto ela está se afogando. Mas uma vez que você tirou da água, você pode ensiná-la a nadar para que uma outra necessidade ela possa, vamos falar, sair da dificuldade com os próprios meios. E aí você entende que você ensinou, que você contribuiu e você fez o seu papel. Quando a pessoa realmente consegue andar com as próprias pernas, quando a pessoa consegue sair das armadilhas, das dificuldades que outrora ela não conseguia e você contribuiu. Então, eu vejo como um time esse, né? A partir do momento que as pessoas conseguem fazer aquilo que você ensinou, que você foi participante desse momento que ela viveu, e ela pode fazer e replicar, e é interessante é isso. Aquilo que a pessoa aprende, ela passa a replicar para que outras pessoas também sejam alcançadas e, vamos falar, esse ciclo de ajuda, ele vai circulando, né, o ciclo, né, ele vai se estendendo, alcançando outras vidas, outras pessoas e tornando com isso a nossa comunidade, o nosso meio, uma forma mais saudável de se viver, de uma forma mais branda e leve. Então é isso, meus amados, uns aos outros, levar a carga uns dos outros. Eu tenho as minhas cargas, você tem as suas. O que eu puder fazer com a sabedoria, eu procurarei fazer, procurarei ajudar e que você também possa fazer da mesma forma. Então é isso, meu amado. Meu querido filho veio falar que já está dando tempo e eu estou me estendendo. Pastor Natanael pode contribuir com a abertura dos microfones aí, porque eu não tenho acesso a todos, mas, meu irmão, você é importante na sua participação, contribua com o tema, com aquilo que você tem, com questionamentos. Se tiver alguma dúvida ainda, eu estou online e vamos ainda com esse período breve. Bem, então, irmãos, quem quiser participar, esse é o momento. Vamos abrir o microfone e falar. Um de cada vez, como sempre, né? Paz, amado, muito rico esse ensino, como tem sido os outros também. Eu acho que muitas vezes a gente se depara, quando quer ajudar o irmão, no cuidado para não invadir a privacidade, né? Então, a gente também fica nesse cuidado, até onde eu posso ir, até onde eu devo parar. E é o Espírito Santo que vai dar a instrução e a direção. Como eu tenho ficado por aqui, eu percebo que Deus tem me usado para falar para as pessoas, no geral, que não estão na igreja, o público em geral. Então, aquilo que o irmão falou é verdade. Você ser ouvido, o outro se alivia quando divide a carga. Então, só de ouvir, você já percebe que a pessoa muda até o semblante, depois que ela contou a situação dela. E pelo fato de ouvir, ela também te dá crédito quando você falar alguma coisa. Então, eu tenho vivido com pessoas que primeiro eu ouço, a pessoa fala tudo, depois eu falo do Senhor. Que a melhor coisa é nós trocarmos as nossas cargas com a leve do Senhor Jesus. Então, realmente, fica difícil você saber o que fazer em muitos casos, mas uma palavra dada num bom momento, uma orientação, uma nova visão, já alivia o fardo do outro, já ajuda, porque a pessoa começa a enxergar de uma forma que ela estava muito entronizada no problema. E, às vezes, você mostrar que Deus está contigo, que Ele quer te ajudar, ela diminui o problema, ela não põe tanto foco no problema, ela começa a enxergar a solução, né? E que Deus nos dê sabedoria
em cada momento, porque nós precisamos do Espírito Santo. Que Deus abençoe. Parabéns, muito bom o estudo. Deus abençoe cada um. Amém. Senhor, queridos, o jugo leve, né, o jugo suave, o fardo leve de Jesus precisa ser instrumentalizado pela sua igreja, porque nós somos o seu corpo. E quando ele faz essa proposta, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele diz, tome sobre vocês o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave. Depois o apóstolo Paulo parece perceber isso e dizer assim, não acabou, né? Vocês agora são um instrumento divino para operar isso que Cristo propôs. Vocês são o corpo de Cristo. Então é um trabalho, é uma continuidade ao trabalho inaugurado por Cristo. E interessante que o fardo que Jesus fala é a forma como ele interpretava a lei, né? Existia o chamado fardo dos rabinos, né? Cada um tinha uma forma, um era mais pesado, outro era menos pesado. E Jesus, ele se apresenta como alguém que tem um leve fardo, né? Ele não impõe, ele não acusa, ele não faz a pessoa se sentir pior, né? Ele traz uma graça, ele traz amor, ele traz meios para que a pessoa possa sair de uma condição pesada. E é o que a gente tem que fazer. Nós temos que ser esse meio, essa forma de sair, fazer a pessoa, o irmão, né, sair daquela condição de peso, de dificuldade. E às vezes o peso do irmão é um pecado, às vezes o peso do irmão é uma coisa que te incomoda, que te atrapalha. E para isso, a gente precisa morrer para a gente mesmo, né? Eu vou ler aqui um texto de Gálatas que fala assim: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então é interessante que ele está dizendo que a gente não tem que ter glória para a gente, né? E glória para a gente fala de orgulho. Para a gente poder ser essa bênção, a gente precisa quebrar o nosso orgulho, saber que a gente não tem nada. A nossa única glória, a gente tem que ter um orgulho, né, aspas, orgulho, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi o que o presbítero João estava falando no final, né? Será que se Cristo usou de tamanha graça para comigo, como é que eu não vou usar dessa mesma graça para com o meu irmão, né? Então, se eu já estou crucificado para o mundo, e né, crucificado em Cristo e para o mundo, é porque a minha natureza mudou. Eu não estou mais preocupado em contar as minhas obras, em contar os meus méritos, em dizer quanto eu sou bom ou quanto eu faço coisas tão boas, mas eu estou olhando cada vez para mim dizendo assim, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Eu também preciso que usem comigo dessa misericórdia, dessa graça, preciso que alguém também alivie o meu fardo, o meu peso. Então eu não vou pôr peso sobre ninguém, eu não vou pôr fardo sobre ninguém, e eu vou muitas vezes, às vezes até chegar à humilhação para salvar a vida de um irmão. Eu já passei por situações assim, não é fácil, mas pelo Espírito Santo, pelo poder da sua palavra em nós, a gente consegue, às vezes, suportar a humilhação para ganhar a vida de um irmão. E isso é um exercício, é uma dependência do Espírito Santo e não é natural nosso. É da natureza de Cristo em nós. E a gente precisa desenvolver isso. Amém? Pastor Luiz, você abriu a câmera, você ia falar alguma coisa? Não ia, não? Certeza? Amém? Mais comentários? Maria de Lourdes, que sempre gosta de falar. Paz do Senhor. Realmente a gente precisa muito um do outro, né? Em todas as situações.
E isso, e ajudar o outro, nem sempre é fácil, né? Porque às vezes a gente, se não tiver essa capacidade de escutar o irmão, se não souber aconselhar com amor, amparar com amor, a gente pode constranger mesmo o irmão, né? Ele se sentir humilhado, ele se sentir chateado. Então, nem sempre é fácil, né? Porque nós também temos os nossos sentimentos, o nosso orgulho, e isso tem que ser trabalhado por Deus, né? Através do seu Espírito. Mas muito importante nós nos lembrarmos que a gente tem que olhar para o outro, não só para si mesmo, não só para o seu próprio ventre, olhar para o outro e ver que ele também pode ter necessidades, né? E que nesse momento eu posso estar ajudando, mas vai ter um momento em que eu vou precisar de ajuda. E nesse momento em que eu precisar de ajuda, o meu irmão vai poder me amparar, né? Isso é uma bênção na vida da gente, a gente poder ter esse olhar para o outro. Eu tenho que me vigiar, porque eu sou meio egoísta, eu penso muito nas minhas coisas, né? E aí a gente tem que olhar para o outro, né? Tem que ver que os outros também têm necessidades, não só nós. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Uma bênção a aula, viu, João? Glória a Deus. Amém, irmão. Falando um pouco sobre aquilo que o João perguntou em termos de experiências ou coisas que nós temos vivido, muitas vezes nesse pouco tempo que a gente tem de pastorado também, às vezes as pessoas acham que a gente adivinha as dificuldades dos irmãos, que a gente realmente enxerga além de todas as coisas. E isso é, na verdade, um grande desafio, principalmente para mim, assim, que não tenho essa sensibilidade tão grande em relação à necessidade alheia. E muitas vezes, como a gente se ocupa com tantas coisas, se preocupa com muito do que está acontecendo, e aí é uma fala pessoal mesmo, eu não enxergo a necessidade de cada um de vocês. Mas eu estou disposto a aprender com vocês e para que a gente realmente aprenda a ser um corpo unido, como nós ouvimos hoje, em termos de levar as cargas uns dos outros, em termos de estarmos lá disponíveis para orar, disponíveis para ouvir, disponíveis para conversar, disponíveis para realmente estender as nossas mãos. E a gente precisa realmente crescer neste amor e nessa graça, oferecendo a graça que Deus tem nos abençoado a também abençoar os outros. Então, nesse momento, eu me coloco à disposição, assim como eu sei que cada um dos meus amados da liderança, pastor Luiz, pastor Rafael, presbítero João, presbítero Leonardo, também se colocam para que vocês saibam que a gente está acessível. Continuem nisso mesmo à distância, às vezes vocês podem nos acessar e nós podemos estar juntos, dividindo essas cargas, conversando, ouvindo, e em tudo nós queremos que o corpo seja edificado em Cristo Jesus. Amém? Então, se eu passar por você e você estiver mal e eu não perceber, avisa, chama atenção, e a gente vai estar sempre tentando fazer o melhor para ajudar os irmãos. Amém? Deus os abençoe. Mais algum comentário? Eu queria falar um pouquinho. Amor, você tem que sair aí. Eu acho que uma das coisas que eu tenho aprendido, de algumas coisas que eu tenho ouvido por aí, é que o mais importante para a gente ter intimidade com as pessoas é ter tempo de mesa, né? A gente conseguir encontrar na nossa agenda um tempo para ter comunhão com as pessoas e realmente conversar. Eu acho que é nesses momentos que a gente consegue abrir mais.
a nossa vida e realmente dividir o que tem nos preocupado. Eu sei que a pandemia tirou muito disso da gente, e eu acho que essa EBD é uma boa oportunidade para a gente ver o quanto é necessário a gente ter comunhão com o outro, quanto é necessário a gente andar junto para ter mais facilidade para levar as cargas uns dos outros, né? Porque se a pessoa está longe da gente e dá um grito, a gente tem que ir até ela para ajudar ela a carregar. Mas se a gente já está andando junto, se a gente já está perto da pessoa, é muito mais rápido esse auxílio, sabe? E a gente tem que ver também essa importância de ter tempo com as pessoas, de conversar, de realmente se deixar gastar, sabe, né, na comunhão. E uma das coisas que a gente tem visto na igreja é o quanto as pessoas querem ir embora rápido e acabou o culto e tchau. E mesmo no culto, eu acho que não é o momento mesmo. A gente precisa realmente encontrar oportunidades para estar junto, para comer, para realmente ter tempo de qualidade, sabe, com o nosso irmão. Sem barulho da igreja, sem as crianças correndo. E realmente dar atenção, né, um para o outro. E isso é realmente... Eu acho que a gente precisa crescer nesse aspecto de intimidade para facilitar esse cuidado, sabe? E porque muitas vezes as pessoas não vão se sentir liberdade de abrir a vida e abrir as dificuldades se elas não veem que você está querendo caminhar com elas, sabe? E eu, como ovelha, falo isso. Eu acho muito importante, assim, se você sentir que tem alguém querendo caminhar com você, sabe? É isso. Amém? Mais alguém? Ô, Theo, Oi, Beth, pode falar. rapidinho, que a gente já está no final, né? Eu estou falando aqui com o Léo, o que a gente... O WhatsApp é uma super arma para você falar com todos os irmãos. Eu mando mensagem para muita gente da igreja que os que eu mando não estão na aula. E outro dia eu estava aqui no jardim, eu até comentei com o Léo, aí eu senti o desejo de orar por uma pessoa, fiz uma oração e mandei. Passou um tempo, ela falou, obrigado, eu estava precisando. Aí a gente seguiu por outro caminho de papo, ela falou, realmente, eu estou passando por isso. Deus realmente te usou, eu preciso de ajuda. Aí, ajuda financeira, não é financeira. Eu mando mensagem para as pessoas que eu acho que estão precisando. Você está precisando de alguma coisa? Nós podemos te ajudar em alguma coisa? Por enquanto, ninguém quis, mas eu sempre coloco assim, nós temos condições de te ajudar. Se você precisar, não sinta vergonha. Fale com o pastor, fale com o presbítero, fale com um de nós. Porque eu sei que está difícil. Para muita gente está difícil. Né? E essas questões de ação social, nós estamos tendo na igreja. Para quem não sabe, nós temos ação social na igreja. E é muito fácil para mim pedir as coisas para os outros e eu também participo. Então, as pessoas mandam mensagem para mim. Será que a gente pode colocar fulano para poder fazer? Entendeu? E eu acho que isso é legal na igreja. Mas até usar o WhatsApp, o Rafael colocou para a gente estar orando um pelos outros, ligar para a pessoa. Se você não está a fim de ligar, manda uma mensagem no WhatsApp. Porque quem não tem o WhatsApp hoje na igreja? Eu não conheço. Todo mundo tem. Então, se você manda uma mensagem, você lembra de alguém, pensa em alguém, fala, poxa, irmão, as pessoas ficam super felizes, gente. É isso. Amém. Amém, Beth. Só quem não tem WhatsApp na igreja é o seu Ernesto, viu? Só o seu Ernesto. Mas a gente vê ele na rua lá, é fácil. O WhatsApp dele é só passar na rua lá, que você vê ele lá e bate um papo com ele. Verdade. Bom, amém, irmãos. Então,